Queridos, a paz do Senhor Jesus, como é que vai a tua vida? Como é que vai o teu coração? Não é? Mais uma semana que se inicia, não é? E vemos aí a grande mão de Deus sobre nossas vidas, nos abençoando, nos livrando, não é? E por falar em livramento, eu gostaria de estar meditando nesta manhã a respeito do Salmo 46, o versículo 1 para a nossa meditação na manhã deste dia. É mais uma semana que se inicia e nós já podemos ver a mão toda poderosa, não é? A mão grande de Deus sobre nossas vidas, nos livrando, nos protegendo, cuidando de cada um de nós, né? Independente da tua situação, independente aí, não é, do teu problema, creia, continue aí confiando que Deus, ele é fiel e continua cuidando de tua vida. O Salmo 46, ele vem falando aqui da fé perfeita em Deus, mas eu gostaria de estar meditando apenas no primeiro versículo deste salmo, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Graças a Deus, não é? Pela bondade de Deus sobre nossas vidas, que Deus ele cuide a cada dia, continue cuidando a cada dia de cada um de nós, não é? E eu estava lendo este salmo aqui e me veio a curiosidade de estar pesquisando a respeito destas palavras aqui que o Salmo 46, não é? Ele aqui fala a respeito de Deus. Ele diz que Deus ele é refúgio e depois ele vai dizer que Deus ele é fortaleza, que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Não é socorro ausente que vai chegar depois, não. Deus ele é um socorro que está presente, está ali e não abandona, não é? Independente da situação, independente da calamidade, independente do problema, Deus ele é refúgio e é fortaleza, é socorro bem presente em meio à angústia. E eu estava pesquisando no dicionário Aurélio, não é? E estava aqui pesquisando a respeito de refúgio. Refúgio é asilo, é abrigo, apoio e é amparo. Então, observamos que quando lemos o Salmo, quando ele diz que Deus é refúgio, então ele está dizendo que Deus é o meu abrigo, é o teu abrigo. Deus, ele é o nosso apoio, aquele apoio que quando o apoio humano falha, não é? O de Deus ele chega nos apoiando, nos dando aqui amparo, nos ajudando aqui a vencer as batalhas da vida, tanto físicas, não é, quanto material e também principalmente espiritual. E o Salmo vai dizer também que Deus ele é fortaleza, não é? E eu estava observando esta palavra fortaleza. O dicionário ele traz aqui para mim o significado de qualidade ou virtude dos fortes, não é? Então, se Deus é fortaleza, é uma qualidade de Deus, é uma virtude de Deus ser forte. Deus ele é o todo poderoso, né? É uma força, é uma energia moral, não é? Então, eu já entendo que Deus ele é a força que nós precisamos para vencer, a força que nós precisamos para não desistir. Não é verdade? Quem sabe você aí nesta manhã amanheceu pensando em chutar o pau da barraca, desistir de tudo, não é? Mas o Salmo 46 nesta manhã, ele está dizendo que Deus, ele é fortaleza, então Deus ele é a força, Deus é a energia moral que você precisa, não é? É a qualidade aqui dos fortes. É Deus. Aleluia. E Deus ele está contigo nesta guerra. E o Salmo vem dizendo ainda que Deus ele é socorro bem presente. Socorro, e eu estava pesquisando. Socorro aqui, não é? O dicionário ele me deu a resposta aqui, a referência, melhor dizendo, a respeito desta palavra. E socorro é uma ajuda, é uma assistência a alguém que se encontra em perigo, não é? Então hoje, nesta manhã, fique sossegado, porque Deus ele é o teu socorro, Deus ele é o teu ajudador,
Deus, ele é a assistência que você precisa. Não adianta se desesperar, não adianta querer se descabelar, não. O segredo é confiar, é manter a fé perfeita em Deus. Observe que o Salmo ele vai dizendo: Deus é o nosso refúgio, não é? E fortaleza, e socorro bem presente. Deus não é um socorro ausente, um socorro que vai chegar depois, não. É um socorro que vai chegar na hora certa, no tempo certo, para te auxiliar, para te dar assistência, para te ajudar, quando você se encontra em perigo. É isto que o dicionário, não é? Ele traz para nós aqui a respeito desta palavra socorro. É ajuda, é assistência a alguém que se encontra em perigo. Está correndo perigo nesta manhã? Se refugia em Deus, não é? Mantenha a tua fé em Deus, a fé perfeita em Deus, porque Ele é o teu socorro. E vai dizendo que o Salmo vai dizer que ele é socorro bem presente na hora da angústia. E eu fui pesquisar a respeito desta palavra angústia. Angústia, ela tem tudo a ver com uma grande ansiedade ou aflição, não é? É uma ânsia, é agonia, é sofrimento, é tribulação. Tudo isso é uma angústia. Vou repetir aqui para você, não é? Angústia é grande ansiedade ou aflição, não é? É ânsia, é agonia, é sofrimento, é tribulação. E eu observo aqui, não é, que quando estamos enquadrados aqui em meio a esta grande ansiedade, a ansiedade, melhor dizendo, em meio a grandes tribulações aí, não é, com ânsia, sentindo agonia dentro de nós aí, sofrimento aí, tribulação em nossas vidas, eu já posso, aleluia, me alegrar nesta manhã, porque o salmista, no Salmo 46 e o versículo de número 1, ele vai dizer que Deus é o meu refúgio. Sendo assim, Deus ele é o meu abrigo, ele é o meu apoio. Deus ele é o meu amparo, e vai dizer que Deus ele é fortaleza, não é? Então, Deus ele é a solidez, Deus é a segurança, é a força aqui, a energia moral que eu preciso para vencer esta angústia. E não para por aí. Deus ele é também o meu socorro, ele é o teu socorro nesta manhã. Aleluia, ele é ajuda. Deus ele é a assistência que eu e você precisamos quando nos encontramos em perigo. É isto que o salmista, no Salmo 46, ele quer dizer. E eu fico observando aqui nas Escrituras Sagradas que os Salmos 46, como também o Salmo 48, eles são hinos de louvores, né? E que hinos lindos, não é? Inspirados por Deus, e eles celebram aqui o livramento, não é? Das mãos de um grande inimigo. Não é? É um salmo de livramento, estão celebrando, estão comemorando ali o grande livramento que Deus, a mão grande de Deus, não é? Lhes livrou de o seu grande inimigo. E o Salmo 46, este salmo aqui, ao qual nós estamos meditando aqui, ele pode ter sido escrito aqui na época em que o exército assírio, ele cercou ali e invadiu Jerusalém. Como diz lá no livro de 2 Reis, do capítulo 18 ali, o versículo 13, o 19 e o 37, vai contar ali quando Senaqueribe ali, não é, o rei assírio, ele invade Judá e manda ali Rabisaque desafiar Ezequias e desafiar também a Deus. E diante de toda esta luta aqui, esta angústia que Ezequias ele estava ali passando, Ezequias agora não é que era o rei, porque ele antecedeu ali Oséias, não é, depois de Oséias, melhor dizendo ali, não é? E Ezequias agora ele toma uma atitude de consultar agora o profeta Isaías, que era o profeta, não é verdade, que estava ali
naquela época ali, profetizando ali com o seu ofício de profeta, de arauto de Deus. E quando ele toma ali, não é, o conhecimento das notícias ali, não é, o rei Ezequias agora ele se rasga, ele rasgou ali as suas vestes, ele cobriu-se ali, não é, de pano de saco, em sinal ali de profunda tristeza. E agora ele entra ali no templo, na casa de Deus, na casa do Senhor, não é verdade? Então, Elias ali, não é? Enviou um mordomo, não é? Perdão, melhor dizendo, o rei envia ali Eliaquim, o mordomo, não é? Que era ali o administrador geral do palácio ali. Glória a Deus. Sebena, o escrivão, e eles foram ali transmitir a seguinte mensagem a Ezequias, não é? Quando diz a palavra de Deus no versículo 3 do capítulo 19, vai dizer, e eles lhe transmitiram a seguinte mensagem, assim diz Ezequias, este é dia de grande angústia, veja bem, não é? Repreensão e vergonha, porquanto filhos estão para nascer, mas não há ânimo nem força para dar à luz. No versículo 4 ele vai dizer, bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido as tuas palavras de Rabizaque, a quem o seu senhor, o rei da Assíria, enviou para insultar o Deus vivo, não é? Então, podemos observar que Senaqueribe, que era o rei ali da Síria, ele estava insultando a Deus, não é? E Deus, ele ouviu. E quando o rei Ezequias, ele consulta ali, ele vai até o profeta Ezequias, o Senhor agora fala e Deus, ele diz, não tenhas medo das palavras que ouviste de blasfêmias com as quais os asseclas do rei da Síria me afrontaram foi a Deus, estavam ali afrontando a Deus, porquanto eu mudarei o seu espírito, as suas intenções, eis que ele receberá certa notícia que o fará tomar a decisão de retornar imediatamente ao seu país, em sua própria terra o farei morrer ao fio da espada. Esta foi a resposta de Deus, não é? Para o rei Ezequias de o que faria contra Senaqueribe, não é? O rei Assíria. Então Ezequias agora, ele começa orando ali, quando Ezequias, ele ouviu o anúncio dos mensageiros e recebeu aqui a carta de suas mãos, ele leu imediatamente, ele subiu agora ao templo, à casa de Deus, não é? Estendeu-se ali, não é? Diante da presença de Deus e começou a orar. Ele declarou ali perante o Senhor a seguinte oração: Eterno Deus de Israel, não é? Glória a Deus, que está sentado no teu trono, acima dos querubins, tu és Deus, não é? E Senhor sobre todos os reinos da terra, tu criaste os céus e a terra. E observamos que lá na frente, no versículo 35, Deus ele manda a resposta. Deus ele manda ali, não é verdade? Deus ele fere os assírios, não é? Apenas um anjo, não é verdade? Ele fere ali 185 mil guerreiros que se encontravam ali no acampamento dos assírios. Então, este Salmo 46 é um salmo aqui de segurança. Então, nesta manhã, não é verdade? Creia que assim como Deus, ele livrou aqui o rei Ezequias do exército assírio, do rei Senaqueribe, Deus ele também te livra nesta manhã. Deus é livramento para a tua vida nesta manhã, independente aí da tua batalha, não é? Eu gostaria de estar terminando aqui este vídeo, não é? Recitando novamente este louvor aqui, este salmo de louvor, o Salmo 46, apenas o primeiro versículo que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Creia em Deus, que Deus, ele é o teu socorro.
Ele é o apoio, ele é o amparo, não é? Que você precisa, não é? Ele é a solidez, ele é a segurança, não é verdade? Ele é a assistência que nós precisamos. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada. Fique na paz. Shalom Adonai. Amém?